Programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, o Programa Mais Saúde recebe hoje uma pessoa muito especial. E nesse primeiro programa que nós vamos fazer com ele, eu preciso ler um pedacinho de um currículo que eu ficaria o programa inteiro só declamando, porque realmente eu desde já quero agradecer a sua generosa disponibilidade, o Dr. Turíbio Leite de Barros, que está conosco, que talvez vocês mais jovens, né, não saibam exatamente de quem se trata, mas olha só. O Dr. Turíbio ele é formado em Ciências Biomédicas pela Escola Paulista de Medicina, mestrado em doutorado pela Unifesp, pesquisador e docente também da Unifesp. Ele tem simplesmente 148 artigos publicados e foi orientador de 12 teses de doutorado e 35 de mestrado. Editor de 6 livros, já ganhou o prêmio Jabuti de Literatura, fundador e chefe do setor de medicina esportivo da Unifesp, fundador e chefe do setor de fisiologia do São Paulo Futebol Clube por 25 anos. Monsenhor Jonas Habib, ao assistir esse programa, vai ficar realmente muito feliz com a sua presença aqui. Gente, São Paulo, por que a gente fala tanto do São Paulo? Olha, tricampeão de Libertadores, né, em 92, 93, 2005, tricampeão mundial 92, 94, 2005, 5 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão paulista, e fisiologista da Seleção Brasileira de Futebol de 1991 a 1994, ganhador da medalha de mérito esportivo do governo do estado de São Paulo, e depois ele recebeu assim uma proposta irrecusável para ir trabalhar nos Estados Unidos, e ele foi. E está um pouco lá e um pouco cá. E nesse um pouco cá nós agradecemos a sua presença aqui no Mais Saúde. Mas o Dr. Turíbio estava vendo o canal dele do YouTube, que por sinal, pessoal, sigam. E ele falando sobre as sequelas do Covid, e foi assim um espetáculo. E a minha primeira assim, ideia foi trazê-lo para que pudéssemos falar um pouco a respeito. Agora, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui com uma colega tão importante como você. E, com toda certeza, procurar usar esse nosso tempo aqui para trazer informações, esclarecimentos e, claro, algumas dicas úteis aí, pensando principalmente em promoção de saúde. Perfeito. Nós notamos que os pacientes, por mais leve que tenha sido uma contaminação desse vírus, o pós-vírus, o pós-Covid, tem sido muito complicado e cada pessoa se queixa de algo específico. Mas o cansaço e a perda da memória são clássicas, né? São dois diagnósticos, são dois sintomas muito clássicos. O que a gente poderia estar dizendo para esses pacientes? Bom, de fato, né, essa epidemia que nós vivenciamos e ainda estamos no final dela, esperamos que Amém. Sim, que nós atravessamos, deixou, claro, uma verdadeira tragédia de casos aí de morte para muita gente. E agora ainda está, digamos assim, promovendo um período que até nos Estados Unidos gerou a necessidade de se estabelecerem clínicas especializadas no tratamento dessas sequelas pós-Covid. Então, é um conjunto de sinais e sintomas com sérias repercussões do ponto de vista funcional e de saúde e que se caracterizam, como a gente sabe aí, por comprometimento de várias, digamos assim, das necessidades básicas para uma vida normal. A principal delas, talvez as que as pessoas mais venham a referir como queixa, é o cansaço muscular, mas também um comprometimento de memória, do poder, digamos assim, do discernimento cognitivo para muita gente, e carece, sem dúvida nenhuma, de existir todo
digamos assim, um protocolo preconizado para a recuperação desse quadro. Perfeito. E o que o senhor poderia, assim, sugerir que seria esse protocolo? Bom, o que existe, inclusive na própria literatura científica, já existem vários trabalhos científicos publicados recentemente que falam sobre isso. Primeiro, necessidade de você resgatar a sua capacidade funcional. Então, a prática de atividade física, obviamente, respeitando as limitações que passam a existir, é uma necessidade básica. E também a questão de um aporte nutricional adequado. Então, hoje se tem preconizado, inclusive, alguns suplementos nutricionais, dos quais a gente pode destacar a creatina, o ácido gama-aminobutírico, que é o HMB, né, cujo componente funcional importante é a leucina. Além disso, vitamina D e o ômega 3, além, claro, de um complexo vitamínico que é sempre recomendado para qualquer necessidade de recuperação. Existem dosagens, lógico, adequadas aí, que a gente pode até depois deixar aí uma informação mais precisa, mas esses recursos nutricionais são muito importantes. Lembrando, inclusive, que a creatina, além de ter uma capacidade de resgatar essa melhora de massa muscular que se perde, ela tem também enorme importância para a melhora da função cognitiva. Exato. Esse cansaço que as pessoas sentem, porque parece que esse cansaço não vai embora, é uma coisa assim que a gente sente que tem que fazer um esforço imenso para qualquer atividade. Poderia explicar um pouquinho por que a gente tem essa sensação tão forte de cansaço? Então, o cansaço, né, a fadiga, como é mais comumente, às vezes até referida, tem sempre um componente central e um componente periférico. O componente central é uma mudança de química cerebral através da modificação de alguns mediadores químicos cerebrais que implicam numa percepção, digamos assim, subjetiva de fadiga. A Covid muda essa química cerebral e o indivíduo tem mais sensação de fadiga central. E tem o componente periférico, que é o componente do músculo esquelético propriamente dito, né, que é acometido por um processo devido àquela tempestade de citocinas inflamatórias que caracteriza a Covid, né, se destroem células musculares. Então, o indivíduo perde força, perde resistência e, consequentemente, tem um cansaço físico periférico também mais acentuado. Quer dizer, além dele ter esse cansaço que realmente existe, a percepção... Isso, exatamente. É maior. Quer dizer, não é que a gente não esteja cansada, mas, além disso, parece que piora, né? A sensação é pior. Eu gostaria muito que no próximo programa, que nós temos assim um tempinho curto, mas precioso, né? Que a gente pudesse falar um pouco mais, como o senhor mesmo disse, nessa suplementação, porque para não ficar uma coisa tão vaga. Perfeito. E que alguém possa, porque como nós falamos para o Brasil inteiro e muitas pessoas não têm até um acesso a um médico, às vezes depende de um programa como esse para ter alguma informação um pouco mais palpável. Então, se nós pudermos fazer o próximo programa focado nisso, seria muito bom. Então, pessoal, estivemos aqui com o Dr. Turíbio, né? Que veio lá de Campos do Jordão, porque aqui no Brasil ele mora em Campos do Jordão, elegeu o Vale do Paraíba. Isso. Pois é, né? Bom gosto. Então, ele veio até nós aqui em São Paulo e participando aqui do programa Mais Saúde, nós vamos fazer uma pequena série com ele e esperamos vocês no próximo programa, lembrando que toda vez que você precisar, você vai lá no Canção Nova Play, você pode resgatar esse programa e divulgar, porque divulgando, você estará também divulgando a comunidade Canção Nova. Até o próximo programa. Muito obrigada. Eu que agradeço.